Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal que é o Ivan Azevedo. Hoje nós vamos resolver mais uma questão da banca FCC e dessa vez uma questão que cobrou o assunto de gráficos. E aí, você sabe como interpretar corretamente um gráfico? Vem comigo porque nós temos que analisar 5 alternativas e você vai ver que nem precisava fazer muita conta nessa questão. Bastava realmente saber como analisar um gráfico e saber também um pouco sobre estatística. Sem mais enrolações, vamos lá para a nossa questão de hoje. Questãozinha de 2022, que dizia assim, ó, o gráfico a seguir apresenta o número de inscritos em um determinado vestibular nos últimos 10 anos. E aí, o que é que você percebe? Esse gráfico, ele começa ali no ano de 2013, tá vendo, ó? Se você traça aqui para a parte de baixo, você perceberia que aqui é 2013. E aqui na lateral ele vai mostrar o número de inscritos. Então é um gráfico que relaciona aí o ano com o número de inscritos no vestibular de um determinado local, que a gente pode supor que é o Brasil. Presta muita atenção no que a questão fala, que é o seguinte, ó, a partir das informações contidas no gráfico. Opa, então você vai olhar para o gráfico e daí você vai extrair conclusões. Não é que você, eu acho. Não, não é o que você acha. É o que o gráfico está te informando. Eu até coloquei aqui para a gente analisar cada uma das alternativas. A letra A diz assim, ó, o número de inscritos está crescendo nos últimos 10 anos. Pessoal, o que a gente observa não é isso que acontece. De 2013 para 2014 aumentou. Só que depois diminuiu, aí aumentou, aí diminuiu, aí aumentou, aí diminuiu. Ficou oscilando muito. Não tem um período em que ele está apenas crescendo. Ele, na verdade, está diminuindo. Quando a gente compara no ano inicial, aí, que foi 2013, você tem mais inscritos do que no ano final, que é 2022. Então, realmente, o número de inscritos ele não está crescendo nos últimos 10 anos. Essa alternativa aqui ela é falsa. Letra B. A queda no número de inscritos ocorre devido à diminuição de matrículas no ensino médio. Por que isso daqui é falso? Porque apenas olhando o gráfico, a gente não pode concluir isso. Pode ser que sejam outros motivos, ou pode ser que seja mesmo esse motivo. Mas apenas olhando o gráfico, a gente não consegue chegar nessa conclusão. A letra C dizia assim, ó, a média aritmética do número de inscritos nos últimos 10 anos foi de 170.545. Pessoal, se você não lembra, a média aritmética, a gente consegue obter ela quando a gente soma o valor aí de todos os inscritos de todos os anos. Então, a gente vai pegar todos esses valores e vai somar e vamos dividir pela quantidade de anos, que no caso aí seria 10. Se você perceber, apenas usando lógica, sem fazer nenhuma conta, perceba que o único ano em que o número de inscritos foi mais do que 170 mil foi exatamente no ano de 2014. Isso me leva a concluir mais ou menos que a minha média aritmética ela vai estar bem mais abaixo do que isso. Até porque quando eu olho aqui, principalmente para esses últimos anos, ó, tem um ano aqui que foi 110 mil inscritos, tem um ano que foi 127 mil, outro que foi 129. Então isso vai diminuir muito a nossa média. Ela não vai estar nem perto de 170 mil. Eu acho que ela vai estar ali mais perto de 140, 150 mil. Apenas olhando o gráfico, sem fazer nenhuma conta. Então aqui, a letra C ela também é falsa. Não faz sentido a gente imaginar que a média vai ser essa. A média tem que ser menor do que esse valor sugerido aqui. A letra D diz assim, ó, a mediana do número de inscritos está abaixo de 140 mil. O que é a mediana? A mediana é um valor que a gente utiliza depois que a gente organiza esses números em ordem crescente ou decrescente. Então, a gente teria que pegar o número de inscritos de cada ano e organizá-los em ordem crescente. Eu fiz isso daqui já pra gente, ó. Então, a gente vai organizar em ordem crescente. Depois disso, a gente vai ver quais os números que estão exatamente no meio dessa sequência. Se você olhar, você vai perceber que, na verdade, os dois números que estão bem no meio são esses dois aqui, ó. 136.741, 137.581. Ivan, mas a mediana vão ser os dois números? Não, a mediana ela é um número único. Beleza, Ivan, então como é que eu descubro? Agora que você pegou os dois números que estão exatamente no meio, você vai tirar a média entre eles. Ou seja, você vai somá-los e dividir por 2. Mais uma vez, usando lógica, você percebe que se você somar esses dois números e dividi-los por 2, isso vai dar um número entre 136.741
e 137.581. Não tem como dar um número maior ou menor do que isso. Por isso, realmente, a mediana ela vai estar abaixo de 140 mil. Vai ser ali uns 137 mil e alguma coisa. Por isso, a resposta seria a letra D de dado. A letra E ainda fala assim, ó. Se excluirmos o número de inscritos em 2022, a nova média aritmética do número de inscritos diminuiria em relação à média aritmética dos últimos 10 anos. Pessoal, sem fazer contas, mais uma vez utilizando apenas a lógica, a gente sabe que isso daí é falso. Por qual motivo? Se você analisar, o número de inscritos que ele está pedindo para a gente excluir é o do ano de 2022. Quando a gente analisa o gráfico, a gente percebe que o ano de 2022 foi o ano que teve o menor número de inscritos. Ou seja, pela lógica, a gente sabe que é ele que está puxando a nossa média para baixo. Porque como ele tem um menor número de inscritos, é ele que vai ser um dos responsáveis por fazer com que a nossa média ela diminua. Logo, se eu tiro esse número da minha conta, a minha média ela tende a aumentar. Por quê? Porque se eu tiro esse número da minha conta, agora eu vou ter que criar a minha média dividindo os meus números por 9, já que agora eu vou ter apenas 9 valores, não terei apenas 10. Então perceba que nessa questão a gente não fez contas, até porque os valores eles eram bem difíceis. E a Banca FCC, eu imagino, que ela está buscando um aluno que consiga perceber esses valores simplesmente usando lógica, sem fazer nenhuma conta. Ela coloca valores muito difíceis para que o aluno realmente tenha esses pensamentos aí diferenciados, para que ele simplesmente não faça a conta e perca tanto tempo assim. No mais, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido também tudo que eu fiz. Qualquer dúvida, deixa para mim aí nos comentários, aproveita para curtir, se inscrever no canal. Excelentes estudos, beijão para vocês e ó, valeu!